Cumprimento os participantes do 2º Congresso Brasileiro Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Sou professora Luciana Neymer, doutora e atuante no PPGAU e no TAR, na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. O trabalho que agora apresento foi escrito em coautoria com Felipe Gustavo Silva, doutorando, também do PPGAU, Samantha Gavina, mestre pelo PPGAU UF, Rafael Mota Teixeira, doutorando do mesmo programa, e Kleber Adriano Andrade de Oliveira, engenheiro civil e graduando, UFES, Espírito Santo, Brasil. O título do nosso trabalho é A Construção Modular Aplicada à Habitação de Interesse Social, Análise da materialidade, da sustentabilidade e da forma arquitetônica. O presente artigo analisa e trata como estudo de caso um trabalho de TCC que foi desenvolvido na Universidade Federal Fluminense com o título Construção Pré-Fabricada Aplicada à Habitação de Interesse Social. Esse TCC ganhou o prêmio CAL na sua cidade. A construção modular e a habitação de interesse social. Módulos e submódulos são conceitos, representações e elementos empregados na matemática, na computação e na arquitetura. Na arquitetura, em especial, o conceito de módulo remota às construções clássicas. No século passado, Le Corbusier desenvolveu um sistema de medição que ficou conhecido como modulor, baseado na razão de ouro e nos números de Fibonacci. Fala de Porto Belo. O modulor também se baseou em dimensões médias humanas, dentro das quais considerou 1,83 m como a altura estándar do homem. No projeto para a Unité de Habitation, em Marseille, na França, ele integra o conjunto de edifícios modulares que faziam parte do projeto de reconstrução do país após a Segunda Guerra. O edifício de Marseille apresenta as construções em blocos baseado nas proporções do corpo humano e, portanto, baseado também no modulor. A habitação de interesse social é a moradia promovida por órgãos governamentais, destinada a grupos de baixa renda. Nos países, a política sobre habitação social estabelece critérios que dirigem subsídios para os segmentos necessitados. Na década de 1930 do século passado, a habitação ganha força em iniciativas públicas e nos debates técnicos para atender os setores de renda mínima. É nesse período que o problema da habitação é tratado de maneira criativa e inovadora, conforme afirma Bonduque. Desse jeito, a habitação de interesse social passa a incorporar os princípios da arquitetura e do urbanismo moderno. O conjunto residencial do Realengo, com 2.344 unidades sob o comando de Carlos Frederico Ferreira, é um ícone da arquitetura moderna que representa a HIS. Esse conjunto em terreno plano é considerado um grande experimento de tipologias e técnicas construtivas. A uniformização dos elementos construtivos e a construção em série diminuíram o custo final do conjunto. Outro fator relevante foi o fato de ser adotada pela primeira vez no Brasil a produção de elementos construtivos em loco. O trabalho de conclusão do curso, analisado nesse artigo, propõe uma articulação entre soluções técnicas e construtivas e os desafios urbanos para a habitação de interesse social. Desenvolvido pelo Largo da Batalha, bairro de Niterói, Rio de Janeiro, o projeto parte do entendimento de que os problemas habitacionais contemporâneos não podem ser enfrentados apenas com soluções padronizadas e de baixo custo, mas exigem respostas integradas e que combinem eficiência produtiva, qualidade arquitetônica e inserção urbana. As imagens de implantação desse projeto se seguem como a planta do térreo de um dos blocos e também a volumetria.
A abordagem adotada no TCC é fundamentada na busca por um modelo construtivo que possa responder às exigências técnicas de produção em larga escala, ao mesmo tempo em que respeita condicionantes ambientais e promove qualidade de vida dos usuários. A proposta ela vai ser analisada em 3 eixos independentes: materialidade, sustentabilidade e forma arquitetônica, que investigam a espacialidade resultante das escolhas projetuais com relação ao entorno. Ainda o trabalho não abrange a validação empírica dos benefícios atribuídos ao sistema construtivo e nem a carência de indicadores para avaliação ambiental. Sua contribuição reside justamente em trazer essas questões para o campo da arquitetura com foco na HIS, explorando caminhos ainda poucos desenvolvidos na formação acadêmica. O mérito do projeto está em reconhecer o potencial da construção modular, não como um fim em si, mas como um meio para qualificar a habitação popular em suas múltiplas dimensões: produtiva, ambiental, urbana e simbólica. A materialidade. Gostaria de traçar uma pequena linha do tempo aqui em relação aos processos construtivos no nosso país, onde culturalmente estamos habituados, né, no nosso universo visual, que é o processo de construção em concreto armado. Nós sabemos que a construção em concreto armado ela tem o seu lugar, mas ela também gera alguns percalços que a gente também não pode fechar os olhos. Sabemos que dentro de um conceito que nós vivemos hoje, que é o conceito de sustentabilidade, o concreto armado ele vai mais ou menos na contramão desses conceitos, porque é um processo que gera muito resíduo, muito descarte. É um processo, diante desse panorama, a gente vai apresentar, dentro do artigo que foi submetido, uma solução que, de certa forma, corrige algumas deficiências ligadas ao processo construtivo de concreto armado. Nós vamos destacar aqui o uso dos painéis, né, cuja sigla é CIP. O que vem a ser os painéis CIP? Uma tradução para nós assim seria painéis isolados estruturalmente ou painéis isolados estruturais. A sigla CIP, né? Americana ou inglesa. Essa tradução seria mais ou menos isso. O que vem a ser o painel CIP, né? Do ponto de vista da sua geometria, ela tem na sua estrutura as 2 camadas externa e no seu interior tem toda uma gama de produto, né, que gera uma geometria como se fosse um sanduíche. Então você tem internamente esses produtos, digamos assim, intertravados por 2 faces, né, que pode ser MgO, pode ser USB. Então, dentro dessa estrutura do painel CIP, você pode citar ali o MgO, o cloreto de magnésio, são 2 camadas de pano de fibra de vidro e outros produtos mais. Então, é como se fosse um desenho, uma geometria de um sanduíche. Uma estrutura simples, uma estrutura leve, né? Então, o painel CIP ele tem essa configuração. E a gente voltando dentro de um conceito que a gente aprendeu na área de arquitetura, você tem ali os 3 conceitos de Vitruvio, né, que fala sobre firmitas, né, que uma obra ela tem que ter essa visão de uma estrutura, de algo seguro, algo sólido. Você tem utilitas, que você tem que ter uma função específica para aquela construção, para aquela arquitetura.
E você tem Venustas, que fala sobre a estética de uma obra, né, de uma construção. E esse produto, esse painel, não é uma obra, não é uma arquitetura, mas ele faz parte de um todo. E ele cumpre, inclusive, essa tríade de Vitrúvio, né? Porque ele é um produto que tem a sua durabilidade, que tem a sua estrutura, que tem a sua segurança, que tem, de certa forma, a sua rigidez, e então ela cumpre o papel de estrutura, né? Ela tem esse papel estrutural. Ela também tem o papel de utilitas, né? Porque quando a gente pega um produto desse e a gente vê a utilização, a gente vê naquilo que cumpre como função dentro de um todo, dentro de uma obra, também cumpre também esse papel de utilitas, né? E por último, Venustas, que desse conceito também, o painel CIP ele cumpre muito bem essa tríade de Vitrúvio. Sustentabilidade proposta no projeto. A proposta parte de uma visão estratégica consciente sobre impactos socioambientais da construção civil tradicional. Por isso, a sustentabilidade é colocada como um princípio central do projeto, orientado à escolha de sistemas construtivos mais limpos e eficientes de menor impacto ambiental. A autora adota o sistema de painéis estruturais isolantes, conhecidos como CIPs, formado por EPS e placas MGO. Essa tecnologia reduz drasticamente a geração de resíduos em comparação aos métodos convencionais. Enquanto as construções tradicionais podem gerar até 8% de desperdício de materiais, o CIP reduz esse número para cerca de 1,8%. Essa eficiência é resultado de uma montagem seca, padronizada e de precisão na fábrica. Os painéis CIP também oferecem excelente desempenho termoacústico, proporcionando conforto térmico e passivo. Isso diminui a dependência do sistema de climatização e, por consequência, reduz o consumo de energia elétrica das unidades habitacionais. O projeto substitui o concreto armado por materiais como madeira engenheirada e o aço galvanizado, que são mais leves, recicláveis e têm menor emissão de carbono ao longo do ciclo da sua vida. Essa substituição contribui para uma pegada mais ecológica e reduzida na obra. A implementação urbana inteligente também foi considerada. O conjunto é implantado em uma área já urbanizada, com uma infraestrutura existente de boa conexão viária, no bairro da Batalha, em Niterói. Isso evita o adensamento periférico e otimiza o uso do solo urbano. A implantação favorece a ventilação cruzada, sombreamento natural, uma iluminação solar. As fachadas contam com brisas móveis, molduras de madeira ecológica, definidas a partir de estudos de insolação, em posições diferenciadas. Esses elementos ampliam o conforto térmico e reforçam a identidade arquitetônica do conjunto. O projeto também se preocupa com o bem-estar social. Praças, quadras, brinquedotecas, pistas de skate são elementos de espaços pensados para promover o convívio e o uso saudável do espaço urbano. Isso fortalece os laços comunitários e a qualidade de vida. A gente traz em discussão a dia de forma e função, considerada a base da arquitetura, né? E para isso a gente traz a famosa frase do arquiteto Louis Sullivan, que diz: a forma segue a função. Isso resume a ideia de que a forma arquitetônica deve ser uma resposta direta às necessidades práticas do edifício. E para respaldar o que a gente está trazendo de forma nesse estudo de caso, a gente se embasa teoricamente nas leis da Gestalt, também conhecidas como princípio da Gestalt, que são um conjunto de regras que descreve como um cérebro da gente organiza visualmente os elementos de uma imagem ou uma composição formal. E elas explicam como que a gente percebe e interpreta formas, agrupando elementos ou percebendo em si só as relações entre eles, né? São basicamente 8: unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância. E nesse caso a gente usou a lei da continuidade, né?
que diz que a percepção de linhas ou formas que seguem um caminho contínuo existe, mesmo que eles sejam interrompidos por outros elementos ou por outros volumes, né? E a gente traz, e aí fazendo essa conexão entre forma e função, a gente também tem que trazer, né, a questão da função que a gente vai privilegiar a direção do vento na região de Niterói, né? Dando ênfase à questão das relações climáticas, aí, como que nesse estudo de caso se deu a união da forma e da função. E a gente traz aí a vista aérea dos ventos, né, a partir do aplicativo Suel, para a região de Niterói. A gente vê aí a predominância dos ventos nordeste, na região de Niterói, onde foi implantado o projeto. E com isso, né, a gente traz essa imagem, né, da implantação do nosso estudo de caso, trazendo os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, a entrada da predominância de vento, né, a partir de onde foi implantado o nosso estudo de caso, a nossa obra do estudo de caso, e aí é representado nessa imagem as setas azuis, mostrando, né, o impacto da direção dos ventos, né, e as linhas laranjas, dando ênfase aí à questão da continuidade, né, da lei da Gestalt continuidade aplicada na disposição dos edifícios, né, da volumetria. E aí a gente amplia essa imagem, né, para que a gente perceba realmente a questão da continuidade nesses 4 blocos, né, eles têm a sequência dele, de 2 em 2 e a questão dele, né, prevalecendo aí, na verdade, dando um aproveitamento melhor dos ventos, né, da direção dos ventos que batem nessas fachadas internas aí. Bom, então, concluindo nosso trabalho, essa análise, ela exemplifica como que o ensino de arquitetura ele pode, né, e ele deve ser campo fértil de experimentações, né, de soluções, e também é possível verificar o interesse, né, dos novos discentes, ou o interesse de novos profissionais que estão se graduando dentro das dinâmicas, né, do atendimento, né, a essa urgência climática e a necessidade de cidades, né, mais justas, mais sustentáveis, mais humanizadas. E apesar, né, de os benefícios reais necessitarem de uma comprovação, além de questões de financiamento, regulação, né, precisarem serem atualizados, né, o- os resultados teóricos demonstram, né, que existe uma possibilidade, né, de introdução de novos sistemas construtivos, né, no processo de produção de moradias, né, para atendimento da população mais vulnerabilizada. Apesar disso, né, é importante destacar, né, que esse trabalho ele foca mais na conscientização, né, desses novos profissionais, desses novos discentes. E essa postura, né, ela precisa ser cultivada como a aluna de graduação que teve o seu reconhecimento, né, pelo CAL do seu TCC, né, nessas exposições. Então, esse projeto, mais do que uma análise do processo de representação em si, é um ponto de reflexão, né, em que ele reforça o papel da universidade como um espaço formativo, né, e aberto, né, a críticas e também a inovações que precisam integrar, né, tanto a responsabilidade ambiental, justiça social e a qualificação dos espaços urbanos. Então, dessa maneira, é possível, através, né, dessa nova leva de profissionais que vão sair para o mercado de trabalho, promover uma consciência que eles vão precisar desenvolver, né, esses espaços urbanos dentro dos desafios do presente, né? Então, agradecemos, né, os participantes do evento. Muito obrigado.